Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja conosco nessa manhã. Mais uma semana que inicia. E o melhor lugar para nós começarmos é na presença do Senhor. Nós devemos começar sempre a semana na presença do Senhor e permanecer na presença do Senhor durante todos os dias da nossa vida. Estamos a viver dias maus. Temos visto coisas inacreditáveis a acontecer. Nós vamos dar início agora a esse louvor, essa adoração ao nosso Deus. E nós vamos estar orando pela Alemanha, pela Bélgica. Estão embaixo de um grande terror. Chuvas que nunca foi vista lá pelo menos há 100 anos. Estão destruindo as cidades. Até ontem, na hora que eu olhei as notícias, 130 pessoas estavam mortas e mais de 1.300 desaparecidas. 1.300 pessoas desaparecidas, é muita coisa. E nós temos uma amiga, irmã em Cristo, missionária, que mora na Bélgica, e ontem eu liguei a ela à noite a perguntar se estava tudo bem. Ela e a família, graças a Deus, estão bem. Mas ela falou, há 15 anos eu moro aqui. E eu nunca tinha visto chover aqui. Era só neve e de vez em quando caía algumas pedrinhas de gelo do céu. E agora, ela falou, eu estou a ver algo que eu nunca tinha visto no tempo que eu moro aqui. Então, a igreja do Senhor está nessa terra para isso. É para orarmos, é para fazermos a diferença. Mesmo para aqueles que nós não conhecemos, nós devemos orar. Hoje é o culto dos jovens, hoje é o culto dos adolescentes. E nós vamos começar lendo em Eclesiastes. A palavra do Senhor diz assim: lembra-se do seu Criador nos dias da tua juventude. Lembra dele. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caírem encurvados. Quando parecem os moedores por serem poucos e que aqueles que olham pela janela enxerguem embaçado. Lembre-se do teu Criador. Lembre-se, porque aqui no final diz, tudo o Senhor irá lhe pedir conta. Todas as tuas obras. A época mais gostosa, né? É quando nós estamos aí, todo cheio de vida, podendo fazer, podendo construir, podendo ver as coisas ser modificadas através de ações nossas. É tão bom, quando nós temos força. Só que a nossa vida é assim. Nós nascemos, crescemos, e depois nós começamos o processo de envelhecimento, que é normal da nossa espécie, não só da nossa espécie, mas toda a natureza. Os animais, as plantas, toda a natureza passa por esse processo de transformação. Mas a Bíblia está a dizer, lembra do teu Criador. Nesses dias, lembra do teu Criador nesses dias. Porque quando nós lembramos do nosso Criador, no momento em que nós estamos a fazer a nossa plantação, né? Nós fazemos as escolhas certas. Nós plantamos as sementes certas. Porque quando chegar aquele momento, que todos nós vamos chegar, se Deus quiser, se o Senhor Jesus ainda não tiver buscado a sua igreja, a nossa colheita ser uma boa colheita. Nós podemos olhar para trás e falar, valeu a pena. E a Bíblia se cumprir nas nossas vidas. Gozarmos de uma velhice tranquila e feliz.
Então, meus jovens adultos que estão aqui nessa tribuna também, lembra-se do seu Criador todos os dias, para que o Senhor possa te ajudar a fazer as escolhas certas. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, por mais essa semana que se findou, e por mais essa nova semana, meu Pai, que está a iniciar, e pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa. Pai, nós oramos, meu Pai, para que o Senhor se faça presente em nosso meio, e que o Senhor tome esse lugar para ti. Senhor, tudo que nós vamos fazer aqui é para a tua honra, a tua glória, é para a exaltação do teu santo nome. Pai, nessa oração nós incluímos, meu Pai, os lugares que estão sendo assolados agora por fortes chuvas. Pai, nós oramos por cada família, Pai, que agora se encontra enlutada. Pai, por cada família que está desesperada porque acabaram de perder tudo, Senhor. Perderam, Senhor, memórias de histórias que foram construídas. E cada um tem a sua história, cada um, Senhor, tem as suas lembranças. Mas agora, Senhor, em muitos lugares a água varreu isso. Dê força, meu Pai, aos que sobreviveram para reconstruírem as suas vidas. Envia, Senhor, a tua salvação a essas famílias. Oramos também, meu Pai, para aquelas famílias que agora estão em dor, meu Pai, porque perderam entes amados por qualquer outros fatores, meu Pai, por questões que têm assolado o mundo, Pai. Que a tua, Senhor, consolação, a tua força venha sobre cada um. Pai, cuida de nós, continue cuidando de nós, meu Pai, para que nós não venhamos fraquejar e para que as nossas escolhas, as nossas semeaduras, meu Pai, seja de acordo com a tua palavra. Pai, caia, Senhor, do meio do teu povo, meu Pai, todo empecilho. Pai, a tua palavra diz que nos últimos dias ia ter apostasia, que muitos iam, Senhor, esfriar. Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, orando, meu Pai, para que o Senhor possa agir no meio da tua igreja, meu Pai. Senhor, para que o Senhor possa levantar um exército santo do Senhor, meu Pai, no meio dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, Senhor, no meio dos adultos, dos homens, das mulheres, dos anciões, meu Pai. Pai, em nome de Cristo Jesus, meu Pai, o teu doce Espírito Santo ainda está aqui, porque a tua noiva ainda está aqui, meu Pai. E nós, como igreja, não aceitamos, meu Pai, que seja diferente, meu Pai. Nós não aceitamos, meu Pai, a frieza espiritual. Senhor, nós não aceitamos, meu Pai, Satanás, Senhor, a rodear, tripudiar com as famílias, meu Pai. Nós não aceitamos, meu Pai, os jovens desviar, Senhor, dos teus caminhos, a buscar, Senhor, caminhos errados, meu Pai. Senhor, nós oramos pela mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens agora, para que, Senhor, toda a cadeia seja quebrada da mente deles, meu Pai, para que eles tenham a mente liberta em Cristo Jesus, Pai, para que eles não se deixem vencer pelas lutas, meu Pai, porque a luta não é só do adulto, todos nós passamos por lutas, Pai, mas que eles tenham força no Senhor. Pai, vai agora a cada coração, meu Pai, Senhor, e vai acendendo, Senhor, a chama do Espírito Santo dentro de cada um agora, Senhor, e jogando por terra, meu Pai, a mentira de Satanás, a rejeição, meu Pai, jogando por terra, Senhor, o sentimento de inferioridade que muitas vezes tenta nos assolar, jogando por terra, Senhor, a dúvida, meu Pai, que muitas vezes tenta, Senhor, nos tirar da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra agora, Senhor, toda mentira, Senhor, todo engano, meu Pai, que tem tentado se levantar, meu Pai, contra as famílias, meu Pai, que tem tentado se levantar contra a verdade de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, porque enquanto o Espírito Santo e a noiva do Senhor estiver aqui, Senhor, a autoridade, a poder no nome de Jesus. Pai, nós não estamos aqui por nós estamos aqui pelo nome de Jesus. Não há outro motivo, Senhor, para nós sairmos da nossa casa, a não ser o nome de Cristo Jesus. Receba, Senhor, nosso louvor. Receba a nossa adoração. Receba esse culto, meu Pai. Receba, Senhor, e que os nossos corações, meu Pai, sejam preparados nesse momento, meu Pai, para poder receber a Tua palavra.
e que haja crescimento nas nossas vidas nesse dia, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, exaltado e adorado seja o teu santo nome para sempre. Amém. Graças ao Pai do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Logo após a nossa adoração, vamos convidar o irmão. Logo após a adoração, vamos convidar o nosso jovem aqui para ler a Bíblia. Logo após a adoração. Amém? Yeshua, Yeshua, saltando pelos montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando pelos montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua,
Fácil? Eu vou ler um pouquinho da Bíblia hoje, de 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Pois isso, Eli disse a Samuel, vai deitar, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi a Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Amém? Vamos chamar a Patrícia para ela orar pelas crianças. Glória a Deus. Amém, irmãos? Gostaria de convidar todas as crianças e adolescentes para estar aqui para receber a oração. A paz, igreja. Vamos ficar sobre os nossos pés e vamos estender as mãos para essas crianças e abençoá-las em nome de Jesus. Repitam comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor seja com cada uma dessas crianças, abençoando, guiando com seu Espírito Santo, aconselhando e instruindo para que elas possam sempre estar na presença do Senhor, com a mente sadia, com o físico sadio e uma vida feliz. Amém? Amém. Crianças, vamos abençoar nossos adultos agora? Vamos estender as mãos e repitam comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que abençoe cada adulto aqui presente, que o Senhor também possa instruí-los com o teu Espírito Santo, também aconselhando e mostrando um caminho correto, as decisões corretas, para que eles sejam adultos abençoados na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.
vocês. Vamos iniciar a palavra, tá bom? Reino se abala, povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O reino se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O reino se abala, dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, a dizer que tu és o Rei, a dizer que tu és o Senhor, a dizer que tu és o Rei, a dizer que tu és o Senhor.
Graças e paz do Senhor Jesus. Ontem dia para nós foi uma bênção. Fomos ali no Parque do Jamor, brincamos de bola. Fazia 5 anos que eu não brincava de bola, né? Fiquei muito cansado, né? Fiquei todo dolorido hoje pela manhã. Graças a Deus foi uma bênção. E logo depois fomos lá visitar a boca do céu, né? Para não dizer a boca do inferno, né? Vamos lá visitar a boca do céu. E passeamos um pouco ali por Cascais. E graças a Deus foi um dia bom ontem, foi maravilhoso. Sentimos a falta de alguns irmãos lá passear conosco. Mas espero que na próxima vamos ter para os jovens aquele kart, né? O kart. Vamos lá correr um pouquinho. Espero que o pastor no dia esteja lá, hein, pastor? Correr de kart, hein? As meninas, as irmãs, né? Correr de kart lá. Vamos aproveitar a leitura do nosso irmão Rony, que ele leu 1 Samuel capítulo 3. Ele falou sobre Samuel quando nasceu, não é? E Samuel ouviu a voz de Deus. Ele no início ele não entendeu a voz, mas depois ele ouviu a voz de Deus e ele discerniu a voz de Deus. Na época de Samuel, no contexto histórico da época, Samuel ele era filho de Eucana. Eucana era filho da tribo de Efraim. Só que ele servia no templo, arrumando o templo lá. Mesmo que na época a calamidade da religião, da espiritualidade estava caótica, mas Samuel, ele trabalhava no templo. Ele fazia a arrumação do templo, ele limpava, ele organizava o templo. Mesmo assim, todo ano ele ia lá e servia ao Senhor juntamente com a sua esposa. E a outra, ele tinha 2 esposas, uma chamada a Penina e a Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos, porque era uma mulher estéril. E ela chorava todos os dias aos pés do Senhor para que Deus lhe desse um filho. E ela fez um trato com Deus, ela fez uma aliança com Deus. Um dia ela chegou no templo e se ajoelhou e pediu encarecidamente a Deus que lhe desse um filho. E ela falou a Deus assim: se tu me deres um filho, eu darei ele para te servir pelo resto da sua vida. Naquela época, na época de nascimento de Samuel, Deus não falava mais com os homens. Era raramente Deus falar com os homens. E Deus raramente dava visões aos homens. Muitas vezes essas visões e essas palavras eram para o profeta fazer isso. Mas naquela época o profeta Elias estava cego e não conseguia nem um pouco se levantar. E nessa época os seus filhos que comandavam o sacerdócio, mas os seus filhos pecavam contra Deus constantemente. E Deus não falou com eles mais. Deus dirigiu um menino chamado Samuel. Deus, em vez de falar com um profeta velho, com um sacerdote velho, ou com os outros sacerdotes, seus filhos, Deus falou com um menino. A família de Eli, ela tinha sido julgada por Senhor. Deus já tinha dito que Eli nunca mais teria um descendente que fosse um sacerdote. E se nós lermos a sequência da Bíblia, todos os 2 filhos de Eli morreram sem ter filhos em uma guerra. Isso porque Deus puniu a casa de Eli, porque ele não repreendeu os seus filhos quando deveria repreender. Mas em meio a essa calamidade que existente na época de Israel, Deus chamou Samuel para fazer a diferença. Existem muitos crentes hoje que acham que Deus chamou o outro, mas Deus, na verdade, chamou a si. Acha que Deus pode usar o outro, mas na verdade Deus pode nos usar. Acha que Deus pode dar revelação alguma, mas Deus pode também nos usar. Na época Deus não falava com o homem, Deus raramente falava com eles. Entretanto,
Deus falou com Samuel. Existem muitos crentes que ao longo das suas vidas, que se converteram ao Senhor, nunca mais ouviram a voz de Deus. Existem novos crentes que ainda não tiveram a experiência de ouvir Deus falar com ele. Mas existem muitos crentes que, mesmo que ouviram a voz de Deus um dia, depois que se converteu, hoje já não ouvem mais a voz de Deus. Hoje já não ouve sussurrar no seu ouvido a voz de Deus. Os seus ouvidos parecem que foram tapados por causa do pecado. Mas qual é o motivo de não ouvir a voz de Deus? Qual é o motivo de nós não ouvirmos o soar do Espírito Santo em nossos ouvidos? Existem vários motivos. Um dos motivos é levar uma vida sem disciplina, levar uma vida de pecado, levar uma vida no mundo moderno, no mundo pós-moderno, que abafa a voz de Deus, que causa ruídos para não ouvir a voz de Deus, através do quê? Das preocupações do dia a dia, através das... Aqui é a Bíblia? Não. As preocupações do dia a dia, às vezes, provocam ruídos, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Também a infindável busca pela luxúria faz os nossos ouvidos tapar e não ouvir a voz de Deus. A busca pelo nosso bem-estar material também faz ruídos para nós não ouvirmos a voz de Deus. A busca exagerada, a busca incansável pelos nossos interesses bloqueia a voz de Deus, porque muitas vezes as nossas buscas estão além do que nós temos que buscar. Muitas vezes nós colocamos as nossas buscas na frente da buscar a Deus. Ao invés de nós buscarmos a Deus, buscamos apenas os nossos interesses, os interesses do reino fica para depois. Então a voz de Deus ali ela fica interrompida. Muitas pessoas também que nunca ouviram a voz de Deus simplesmente por ignorâncias, porque não conseguem discernir quem é a voz, se é de Deus ou se é da minha consciência. Mas para Deus, ouvir a voz dele é de suma importância, é o requisito base para um relacionamento com Deus. Em João capítulo 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Samuel, ele era um menino e tinha um coração puro, íntegro diante de Deus. Ele dormia ao pé da arca. A arca naquela época simbolizava a presença de Deus. Então ele dormia ali. Ele não dormia num quarto separado, mas ele dormia ao pé da arca. Tinha uma cama ao pé da arca, ou uma esteira ao pé da arca. Quem dormia no quarto era Eli. Samuel estava assim, bem próximo de Deus. Samuel estava bem perto de Deus. Isso identifica que Samuel era sensível, só que ele não conhecia, porque até então Deus não tinha falado com Moisés, mas ele não conhecia a voz de Deus. Quando Deus falou para ele, chamou ele, Samuel, ele achou que era o sacerdote Eli e foi ter com ele. O sacerdote Eli disse, não, eu não te chamei, volte a dormir. Novamente a voz, Samuel. E ele foi ter com Eli e disse, eis-me aqui. Ele falou, não fui eu, volte a dormir. Novamente Deus falou com Samuel, e Samuel se levantou rapidamente, foi ter com Eli, tu me chamaste? Eis-me aqui. E Eli entendeu que era a voz de Deus, e falou para ele, vai te deitar, e quando ouvires a voz de novo, diga, eis-me aqui, o teu servo ouve. Quando ele foi se deitar novamente,
a voz veio de novo: Samuel, Samuel. E ele falou: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E a partir dali, Samuel discernia a voz de Deus, e tudo que ele falava, ele entendia. Tudo que Deus falava com Samuel, ele entendia a voz de Deus. Ser sensível à voz de Deus, isso dá ideia de intimidade. É como se conhecer a voz de uma outra pessoa. É como se eu virasse as costas e eu ouvisse a Patrícia falar lá atrás, mas não havia, eu conhecia a voz dela. Se eu ouvisse o pastor falar assim, do outro lado do muro, eu sabia que era ele, porque eu conheço a voz dele. Isso é conhecer, é identificar, é ter intimidade, é saber discernir que voz é que está falando comigo. Muitas vezes a nossa consciência fala conosco, o nosso coração fala conosco, ou ouvimos uma voz de um além, mas muitas vezes nós nos confundimos com a voz de Deus. Isso significa que nós não temos intimidade com Deus. Porque se nós tivéssemos intimidade com Deus, nós ouviríamos essa sua voz e nós entenderíamos que era Deus que estava falando conosco. Hoje em dia, não se dá mais crédito à voz de um profeta. Hoje em dia, muitos estão mais interessados em ouvir um coach e alimentar o seu ego do que ouvir a Deus falar. Hoje em dia, muitos estão preocupados em ouvir sobre si mesmo e menos sobre Deus. Hoje em dia, muitos querem ouvir hinos de autoajuda ao invés de ouvir hinos que adoram a Deus. Hoje em dia, muitos buscam uma palavra que alimenta o seu ego, mas não uma palavra que alimenta a sua alma. Hoje em dia, muitos querem selecionar o que querem ouvir, ao invés de ouvir uma palavra de cura. Muitos não querem a autenticidade da voz de Deus, e sim a voz de fake news. Essa voz de fake news é direcionada a seus próprios desejos de coaches. Nada contra coach, mas muitas vezes as palavras do coach é alimentar o seu ego. Essas palavras de fake news geralmente são: você vai vencer, você vai chegar lá, você vai conseguir. Essas são palavras fake news que vai direto ao nosso ego. Às vezes uma pessoa chega na igreja e está aflita, porque ela desobedeceu a Deus, então as consequências da sua desobediência fez ela ficar aflita. Então ela ouve uma mensagem fake news na igreja, dizendo: você vai conseguir, você vai vencer, mas não uma palavra que trata a alma dela. No entanto, a autenticidade da voz de Deus, quando nós ouvimos, Ele diz: volta para o deserto, volta para o seu quarto para ouvir a minha palavra. Volta, dobra os teus joelhos e fala comigo. Fica em silêncio e ouve a minha voz. Às vezes Deus quer falar assim conosco, mas muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Queremos ouvir o que nós queremos e não queremos ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus nos manda voltar para casa, vai para sua casa, ore, entre no seu quarto, dobre seu joelho e fale comigo, mas fique em silêncio para me ouvir. Muitos de nós apenas queremos falar, passa 3 horas falando e não nos tornamos em silêncios para ouvir. Precisamos saber ouvir a voz de Deus. A voz de Deus nem sempre é o que nós queremos. A voz de Deus não atende desejos. A voz de Deus
atende necessidade. Desejo é aquilo que nós queremos. A necessidade é aquilo que a nossa alma grita. E quando a nossa alma grita, Deus ouve. E muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus quer falar conosco. Deus quer saciar, Deus quer passar o seu óleo na nossa alma. E muitas vezes estamos atordoados e não deixamos que o óleo de Deus entre e cure. A voz de Deus deseja um relacionamento conosco. A voz de Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele de tal forma, de conversar de igual para igual, conversar coisas que nem sempre é o que queremos, mas algo que vem na nossa mente. Conversar com Ele sobre o meu dia, sobre a minha escola, sobre a nota vermelha que tirei, a nota baixa que tirei, sobre por que reprovei. Senhor, eu reprovei, mas eu te peço que tu me ajude no próximo ano. Senhor, eu passei nesse ano com notas boas. Ah, Senhor, você sabe que aquela minha professora, Senhor, você sabe aquele meu amigo, aquela minha amiga. Conversar é ter um relacionamento. E quando você para, Deus fala com você. E quando nós ouvimos a voz de Deus, a nossa alma se derrete, as lágrimas descem. Quando nós só falamos, nós não sentimos nada. Mas quando nós ouvimos Deus falar, a nossa alma se derrete. A nossa alma é transformada. A nossa alma, ela é curada. Como está o teu relacionamento com Deus? Em que nível está o seu relacionamento com Deus? Ouvir a voz de Deus depende muito do relacionamento entre mim e Deus. Porque se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não consigo identificar a sua voz. E esse relacionamento é o fruto da minha nova vida em Cristo. Se eu não tenho uma nova vida em Cristo, eu não consigo discernir a voz de Deus. Eu não consigo saber se é Deus falando comigo, se é a minha voz, a minha mente falando comigo. O reflexo desse relacionamento vai fazer toda a diferença em um mundo caótico sem Deus. Mesmo que nós vivemos num mundo sem Deus, nós nunca vamos nos misturar com Ele, porque nós temos um relacionamento com Deus. O reflexo da minha intimidade com Deus é viver um evangelho genuíno e não uma religião. O reflexo da minha intimidade com Deus é quando a Bíblia, ela é o meu manual de fé e prática, e não um mero livro de conceitos teológicos. Se nós pegarmos a Bíblia apenas como um livro de história, ou um livro de conto de fada, ou um livro que conta as histórias bonitas de guerra, nós nunca iremos ser transformados por ela. Mas quando nós pegamos esse livro e fazemos dele o nosso manual de regra, de fé e prática, ele nos transforma, ele nos muda. E esse relacionamento só é refletido quando o crente entende a voz de Deus, ouve a voz de Deus. Certa vez eu estava na Bahia, eu tinha de 7 para 8 anos. Minha mãe estava orando lá na cozinha e eu estava na sala. Tinha um corredor imenso até lá na cozinha e tinha um quarto no meio. A cozinha lá na frente, e eu era lá na frente e minha mãe estava lá atrás. E eu estava lá na sala, brincando com alguma coisa, e peguei uma tesoura para recortar alguma coisa, e minha mãe lá no quarto falou assim: Rony, senhora, larga a tesoura. Eu me assustei. Aí eu larguei a tesoura, deixei lá. Eu perguntei para ela: como é que a senhora sabia que eu estava com uma tesoura?
porque Deus me falou que você estava com uma tesoura, que você ia cortar um papel que não era para ser cortado. Ouvir a voz de Deus, interpretar, discernir, saber que Deus está falando com você. Quando Deus fala, Ele cumpre. Certa vez nós estávamos no estado do Pará. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Não, 11 anos. No estado do Pará, nós estávamos numa igreja batista. Minha mãe era missionária na igreja batista. E aí lá, Deus falou com ela. Lá nós não tínhamos condições. A igreja não nos sustentava. Os irmãos que nos sustentavam. E os irmãos de outras igrejas nos sustentavam. E até que uma vez os pastores se reuniram e deram uma pequena oferta para nós todo mês. Mas essa oferta não poderíamos gastar em outra coisa, a não ser alimento e roupas. E aí, Deus falou com a minha mãe. Minha mãe estava pedindo muito para ir visitar a sua mãe, que fazia 10 anos que ela não visitava a sua mãe, lá em Rondônia. E nós não tínhamos condições. E Deus falou para ela, você vai de avião. O nome do avião na época era VASP, lembram? Você vai de avião, você vai com mãos fortes, você vai voando, o nome da companhia é VASP. E ela contou para mim, e eu comecei a rir, dizendo que como que nós vamos sair daqui se a gente não tem dinheiro nem para comprar um pão ali na esquina? E ela falou assim, creia, seja crente e não incrédulo. Quando passou um tempo, um ano depois, nós estávamos dentro do avião VASP, viajando para Porto Velho, sem dinheiro. Quem pagou a nossa passagem foram uns irmãos de uma outra igreja lá em Belém. E nós morávamos numa cidadezinha chamada Augusto Correia. E nós fomos para Belém. Quando chegou o dia da viagem, Deus disse, é hoje, arruma tuas malas, você tem que viajar. Nós só tínhamos dinheiro para pagar até Belém, de ônibus. E fomos. Chegando lá, eu falei que a minha mãe falou com um pastor de lá, tudo pela fé, irmãos. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando nós entendemos a sua voz. Chegando lá, ela conversou com o pastor e disse que ia para Porto Velho ver a mãe. E ele falou, irmã, e a irmã está precisando de alguma coisa? Irmão, só estou precisando das passagens. E uns irmãos que não nos conhecia, e o pastor não tinha comunicado ainda para a igreja dar uma oferta. E uma irmã chamou ela durante o dia para almoçar na casa dela e disse, irmã, ontem à noite eu tive um sonho e Deus disse para mim num sonho para lhe dar umas passagens que a senhora vai viajar. E ela, na hora do almoço, ela entregou o dinheiro para minha mãe e disse, está aqui o dinheiro para comprar as passagens. Aí minha mãe, vamos comprar agora. E compramos as passagens. À noite, o pastor fez uma oferta e deu para nós irmos até lá. Ouvir a voz de Deus. Ouvir, olha para mim aqui, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouça, ela está ouvindo, ouça. Abre seus ouvidos pela fé, ouça. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 31 e o 38, depois eu pulo para o 38 e diz assim, ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, e entretanto o anjo onde ela estava disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, turbou-se, porque ela não conhecia muitos, e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então um anjo, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus, eis que conceberá e dará à luz um filho, ao qual porás o seu nome Jesus. Aí o versículo 38. Disse então Maria, eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Se nós ouvirmos a voz de Deus, tem que haver uma entrega total.
Se não há uma entrega total, não há um relacionamento. Se nós não temos relacionamento com Deus, nós não temos uma entrega total. Nós vamos vir para a igreja apenas por vir e sentar no banco e sair do jeito que entramos. Mas se nós nos entregarmos ao Senhor, uma entrega total, há uma diferença muito grande em nossas vidas. Há um relacionamento entre mim e Deus. Deus entrou em ação no seu plano de salvação quando uma jovem, uma menina mais ou menos de uns 20, 25 anos, por aí. O que ela fez? Ela entregou o seu futuro na mão de Deus. Ela estava noiva. E se ela ficasse grávida antes de casar, o risco disso era ser apedrejada, ser morta naquela época. Mas ela entregou. O seu noivo não tinha se juntado com ela. Então, se ela tivesse grávida, seria de outro. Então, seria um adultério para eles. Mas ela entregou o seu futuro na mão de Deus e confiou nele. E disse: eis aqui a sua serva, Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Ela expôs a sua reputação. Ela entregou o seu futuro, expôs a sua reputação. Por quê? Porque todo mundo ia ver que ela estava grávida. Ela expôs a sua reputação e até mesmo expôs o seu casamento em perigo, porque ela apenas estava noiva dele, de José. José ia pensar: não, ela está com outro. José pensou nisso e quis deixá-la em segredo e ir embora. Mas o anjo do Senhor foi com ele e falou: José, volte. Lembram? É hora que, quando Jesus Cristo fala para você: volte. Está na hora de voltar para trás, começar de novo. Volte, que o que está na Maria é concebida pelo Espírito Santo de Deus. E o menino que nascerá dela se chamará Emanuel, Deus conosco. Ele livrará o meu povo. E ele obedeceu a voz de Deus e voltou e assumiu o compromisso com Maria. Cobriu a Maria, porque se José fosse embora, Maria ia ser apedrejada. Mas José, ele assumiu todas as culpas ali. A intervenção divina na miséria humana e o cumprimento do seu plano de salvação tiveram início em uma entrega total. Que tipo de entrega é a sua? Que nível de entrega você tem diante de Deus? Qual o nível de entrega? 10%? 50%? 90%? Seu nível de entrega é apenas um dia na igreja e o resto no mundo? Seu nível de entrega é apenas um dia na igreja para ler a Bíblia e o resto da semana não lê mais? Seu tipo de entrega é apenas orar na igreja e na sua casa você xinga, briga, faz o que quer? Discute com o seu marido? Discute com seus filhos? Discute com seus vizinhos? É isso? Qual o nível de entrega que nós estamos? Que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Que tipo de entrega é total? Se a sua entrega é total diante de Deus, há uma mudança na sua vida. Se a sua entrega não é total, sua vida não mudou nada. Vai continuar o pobre, miserável pecador que você é. Que voz você tem ouvido? A voz do seu consciência, a voz dos outros, a voz dos seus amigos, a voz do além ou a voz de Deus?
Quem fala mais alto? O seu orgulho ou a sua humildade diante de Deus? Que voz tem alimentado a tua alma? Que voz tem alimentado o seu interior? A voz do pecado ou a voz da santidade? O que mais tem te enchido o teu coração? O que mais tem enchido a tua mente? O pecado ou a santidade? Faz quanto tempo que você não chora? Faz quanto tempo que nós não choramos diante de Deus? Existem pessoas que quando uma está chorando, elas ficam olhando, achando que está acontecendo alguma coisa e não entende que aquilo ali é Deus. Quanto tempo faz que não ouvimos aquela brisa suave do Espírito Santo entrar em nossos ouvidos? Lembra quando você se converteu e dizia que a pregação era toda para vocês? E hoje, e agora, acabamos o culto, acaba-se o culto, e quando chegar 1 hora depois, nem lembramos o texto que foi lido. Ainda diz que Deus não fala mais na igreja. Lembra quando você dobrava o joelho a orar e não se apressava em se levantar, porque a presença de Deus era contínua na sua vida? E hoje em dia é necessário uma música de fundo para que você venha se concentrar. Em Salmos, capítulo 84, versículo 10 diz assim: pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Lembra quando o culto acabava e você desejava que nunca acabasse? Hoje em dia, mal acaba o culto, tem pessoas lá, já está no porta querendo ir embora. Lembra quando você sentia a presença de Deus em qualquer lugar? No carro, lavando a sua louça, dirigindo, na escola, no trabalho, em casa, caminhando. Você sentia a presença de Deus e começava a chorar, e as pessoas começavam a olhar para você e observar que você estava chorando, e você pegava o seu lenço, tentava enxugar com a sua roupa as lágrimas que desciam sobre o seu rosto. Lembra disso? O que aconteceu? É falta de intimidade? Falta de relacionamento? Falta de ouvir Deus falar com você? É hora de uma reflexão. Se ouviste a voz de Deus hoje, é hora de deixar o orgulho de lado e humilhar-se diante de Deus. É hora, se você ouvir a voz de Deus hoje, é hora de se arrepender dos teus pecados. Pecado de mentira, fornicação, adultério, masturbação. Aqui é culto de jovens, vou falar à vontade, tá bom? E outros mais. Tudo isso é pecado. Pensamento maligno, pensamento mau, que você pensou em fazer isso com alguém, bater em alguém ou fazer outra coisa. Isso tudo é pecado e entra dentro de você. Jovens, vocês que são meninos, temos 2 aqui e mais alguns na internet. Isso tudo contamina o seu coração. Quando você pensa e deixa isso entrar em você, a sua alma ela é contaminada. Muitas vezes vem pensamentos da minha cabeça que, se eu deixar o pensamento, alimentar o pensamento aqui,
Parece assim que eu sinto às vezes a minha alma se alimentando. Na mesma hora eu clamo o sangue de Jesus. Nós não podemos deixar a nossa alma se alimentar pelo pecado. É hora de arrependermos dos nossos pecados. É hora de voltarmos ao primeiro amor. É hora de ter um relacionamento com Deus. Jovens, se você não ouviu a voz do Espírito Santo hoje te incomodando, é porque estás em densas trevas e precisa nascer de novo. Eu quero que você baixe suas cabeças e você faça uma reflexão diante de você e Deus. É só você e Deus. Se você quiser sair para algum lugar, ficar num cantinho ali, pensar um pouco, fique à vontade. Hoje é dia de reflexão. Enquanto eu vou cantar, você vai orar. Você vai refletir na sua vida. Baixe suas cabeças. Reflita agora sobre a sua vida. Yeshua. Ouça a voz de Deus agora. Yeshua. Jesus quer falar contigo nesta manhã. Yeshua. Vem saltando pelos montes. Deus quer falar contigo nesta manhã. De Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Presta atenção. Yeshua. Olha para mim, feche teus olhos. Yeshua. Yeshua. Deus quer falar contigo hoje. Yeshua. Diga, Jesus, eu estou aqui. Fala comigo nesta manhã. Yeshua. Yeshua. Vem saltando pelos montes. Se você quiser dobrar os seus joelhos e pedir perdão dos seus pecados, faça isso. Te humilha diante de Deus. De Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para
quero convidar a Emanuele, ela vai ler a Bíblia e vai orar pelas ofertas. Bom dia, nós agora vamos estar orando pelas ofertas, então quem tem para trazer esse é o momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigada pelo fim de mais uma semana e o início de mais uma outra. Obrigada por mais esse culto, Deus, por ter falado conosco através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora orar por todas as pessoas que tiveram hoje para te dar, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar na vida deles, na casa deles, na família. E aqueles que não tiveram, que o Senhor possa os abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e dar condições. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa multiplicar, abençoar e que nunca venha faltar na casa dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, louvado seja Deus. Pode tomar seu lugar. Nós vamos ser despedidos. Irmãos, na próxima terça-feira, dia 20, começa aqui um culto de oração. Sabe o que está matando os crentes no mundo todo? É falta de intimidade com Deus. O pastor trouxe essa palavra e Deus falou muito comigo. Eu tenho orado a Deus, irmãos, para Deus nos impactar. Às vezes a gente preocupa com quem está lá fora e esquece de nós, não é assim? A gente tem que ter cuidado. Senão a gente ensina o outro a ir para o céu e a gente mesmo vai para o inferno, irmão. A realidade é essa. É uma palavra dura, mas é verdade. Nós tivemos no Brasil um seminário e um pastor brasileiro que vive nos Estados Unidos, ele trouxe uma palavra para nós, que essa palavra nunca saiu do meu coração. E nessa palavra ele disse que muitos crentes vão ensinar o outro o caminho do céu, mas ele mesmo vai para o inferno. E é uma tristeza, porque nós não sabemos o que queremos. Muitas vezes nós não sabemos a que nós viemos. Um dia desse eu ministrei aqui, pastor. Nós queremos que Jesus cura, queremos que Jesus, queremos ver o cego enxergar, o paralítico andar, queremos que Jesus faz tudo, mas a gente não está disposto a mover uma palha. Então temos que ter compromisso com Deus, e compromisso com Deus, primeira coisa, é intimidade com Deus, passa por santificação. Sem santificação, irmão, ninguém verá a Deus. Pastores, obreiros, pregadores, cantores, isso vale para cá, irmão. Se não for santo, não adianta. E aqui a gente não defende placa de igreja, porque eu cheguei a uma conclusão na minha vida, irmão, que placa de igreja é um detalhe tão pequeno que as pessoas brigam muito por causa de nome de denominação, né? E quando Deus olha, Ele não vê o nome da denominação, Ele vê o coração da pessoa. Quando Deus olha, Ele não vê a que organização religiosa a pessoa pertence, Ele vê o coração da pessoa. E a Bíblia está confrontando a gente. Sede santo, porque eu sou santo.
anda com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque foi santo. Seja santo, porque eu também sou santo. E a gente tem a resistência contra a santidade. Então, terça-feira nós vamos estar orando, tá? Você que pode, eu sei, irmão. Irmãos, Portugal está matando muito crente também. A gente não pode fechar o olho para isso. A pessoa vem do Brasil para cá, vem de outro país, parece que ele esquece de Jesus. Ele não ora mais, não consagra mais, né, não lê mais a Bíblia. Então, é isso aí. Nós precisamos ter tempo, irmão, precisamos ter tempo. Dinheiro, eu tenho a vida toda para ganhar dinheiro. Não precisa de eu querer ganhar o dinheiro de 20 anos num mês só, isso não existe. Eu tenho que ter tempo para tudo, eu tenho que ter tempo para orar, tenho que ter tempo para consagrar, tenho que ter tempo para congregar. A Bíblia diz, a Bíblia está ensinando, irmãos. Há tempo para tudo, e a gente não olha a Bíblia, pastor. Essa semana eu falei com a pessoa, às vezes a gente fica, Deus, fala comigo, e a Bíblia na nossa cara, na nossa frente. Senhor, me orienta, e a Bíblia a orientação já está na palavra de Deus, e a Bíblia diz, tem tempo para tudo, tem tempo para tudo debaixo do céu. Quem falou isso, irmãos, foi um homem que orava, adorava a Deus, ganhava dinheiro, geria, né? Salomão tinha milhares de empregados, fazia negócio, tinha lucro, ajudava, era ajudado, fazia de tudo nessa vida. Essa semana uma pessoa falou comigo aqui dentro, na quinta-feira, durante o dia, vieram aqui instalar a internet, e vieram 3 cristãos para instalar a internet. Um batista, um assembleiano e um da Igreja Universal. Aí a gente estava conversando aqui, aí falou, não tem tempo. Eu falei assim, olha, o seu dia tem 24 horas. E o do presidente de Portugal também tem 24, né? Não é, pastor? O dia do pastor Rony tem 24 horas, o meu 24, o seu 24. Aí por que uns conseguem e outros não? É falta de gerência. Eu não tenho tempo para nada, pastor. Mas o presidente dos Estados Unidos, ele tem que ter tempo para tudo, né? Ele tem que se virar nas 24 horas que ele tem. E a gente não aprende a se virar, irmão? Então vamos deixar de muito oba-oba, irmão. Jesus está às portas, Jesus está voltando para buscar a igreja. Chega, passou o tempo de brincar de ser crente, brincar de dar glória a Deus. Satanás não preocupa com esse negócio de eu sou crente, eu sou isso, não, irmão. O que faz o bicho recuar é santidade. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro você se sujeita a Deus. Se sujeitar a Deus é deixar Deus controlar a sua vida, dirigir sua vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, as pessoas não resistem o diabo. E ele fugirá de vós. São 3 etapas, vou pregar isso aqui em breve. Sujeitar a Deus, resistir o diabo fugir da gente. Então chega. Eu sou crente, eu sou assembleiano, sou batista, eu sou quadrangular. Que bobagem, irmão. Isso é uma palhaçada, isso é questão de ordem. Esse nome aqui dessa igreja, Ignis Dei, isso é coisa organizacional, é coisa que envolve leis, Estado. Com esse nome ou sem esse nome, Deus não deixa de agir, ou Deus não... O nome não altera muita coisa, não, irmão. É só mesmo para questão de identificação. E a gente se apega muito a isso. E esquece de orar, esquece de consagrar. Aí depois quer que Deus faça tudo. Quer que Deus realize maravilhas
mas a gente não está disposto. O pastor pregava aqui, eu lembrei, quando eu aceitei Jesus, irmãos, em 1982, uma das grandes dificuldades do pastor era acabar a reunião, pastor. O pastor dava a bênção apostólica e os crentes continuavam chorando, orando, sapateando. Tinha dia, irmão, que era meia-noite, o povo estava ainda, o pastor com sono. E o pastor falava, gente, vão embora, gente. E o povo orando em língua estranha, e cura, e batismo, comunhão, festa. Hoje a pessoa não tem sossego para participar de um culto, irmão. O telefone toca 100 vezes. A pessoa não aguenta ficar 1 hora num culto. Está ali, meu telefone está ali filmando. Quando não está filmando, está silencioso. Desliga o telefone na hora do culto, pelo amor de Deus. Aí Deus começa a falar com a pessoa, Satanás usa alguém lá para telefonar, a pessoa tem que sair para ouvir o outro falar e a voz de Deus desaparece. Pelo amor de Deus, irmãos, não façam isso. Não faça isso. Não atrapalha Deus falar com você. Já orientei minha esposa para os meninos ficar correndo para aí fora, brincando. Isso tudo atrapalha Deus agir. A gente não pode mais brincar de ser crente, não, irmão. Chega, acabou. Fui ministrar na igreja um dia, irmão, fizeram tudo sem orar. Não fizeram uma oração no culto. Chegaram, começaram a brincar, conversa dali, o ministro de louvor foi cantar, o outro foi pregar. E não teve uma oração. Você sabe quem é que fez a primeira oração no culto? Fui eu, pastor. Isso já era mais da metade da reunião que eu fui fazer a primeira oração no culto. Eu tinha muita intimidade com o pastor. Na época eu falei, pastor, isso não pode. Não pode ficar 1 hora acontecendo tudo e não ter uma oração. O pessoal subiu no altar, brincou, conversou, afinou, fez o solo, bateria, fez tudo. E eu observando aquilo, não teve uma oração. Aí quando passaram a palavra para mim, que o pastor me deu o microfone, eu falei, igreja, vamos fazer uma oração. Vamos ter compromisso com Deus, irmão. Senão nós não vamos a lugar nenhum. Nós como cristãos, nós precisamos ter compromisso com o Senhor, compromisso com Deus. Amém? Terça-feira, 20 horas, vai ter oração toda terça-feira, de 20 às 21. Vigília. Teve uma vigília aqui, veio só eu e a minha esposa. Algumas pessoas justificaram. Aí, irmão, Jesus não vai fazer nada, não. Se você não estiver disposto, Jesus vai operar na vida do outro. Porque é assim, se eu não der lugar para Deus trabalhar na minha vida, eu vou ter que ver Deus trabalhar na vida do outro. É assim ou não é? Então, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, vigília aqui, de 22 horas a 1 da manhã. Você que pode, vem, ora, se esforça, busque a Deus, porque Satanás, irmão, está fazendo um estrago. Um dia desse eu estava vendo, alguém postou alguma coisa na internet, que é um mar de lama, tá, irmão? Muito cuidado com a internet. Muito cuidado com Facebook, Instagram, Twitter, esses negócios, muito cuidado. Vocês podem ver minhas fotos no meu Facebook, a maioria é versículo bíblico. Pessoa hoje vai na praia, põe na internet. Aí discute com o marido, põe lá na internet, a se sentir triste. Lá, roupa suja, a gente lava onde, irmão? Eu aprendi que roupa suja lava em casa, né? As pessoas estão lavando roupa na internet.
Até obreiro. Já vi obreiro aí provocando o outro na internet. Aí o outro comenta, o outro responde, a esposa do outro já não gostou, aí o filho do obreiro já tomou as dores e virou um inferno. Não é assim? Muito cuidado com a internet. Tá? Muito cuidado. Não deixa isso roubar a sua atenção. O inimigo é astuto, irmão. Havia um burro preso, um animal preso, e o animal soltou da corda e entrou numa plantação e destruiu a plantação. O dono da plantação matou o animal. O dono do animal matou o dono da plantação. O filho do dono da plantação, um começou a matar o outro, virou um inferno. Aí de repente Satanás apareceu, alguém perguntou: Satanás, o que você fez? E Satanás falou assim: eu não fiz nada, eu apenas soltei o animal. Eu só soltei o animal, tá? É assim, irmão. Às vezes Satanás faz uma coisinha e fica observando. E as pessoas pegam aquela coisinha que ele fez, em vez de combater, começa. Aí daí a pouco o que acontece? É uma fagulha de fogo que incendeia todo um bosque. Não se engane não, irmão. A Bíblia diz, se você... Olha a seriedade da palavra de Deus, igreja. A Bíblia diz, se você diz que é religioso e não refreia sua língua, se você diz que é religioso e é fofoqueiro, semeador de contenda, só usa a boca para falar lixo, tem gente que a boca dele é igual privada, irmão. Só sai o que não presta. Tem gente que se ele ficar mudo, ele é um bem para a humanidade, porque ele só fala o que não presta. E gente que sobe no altar e ministra a bênção. Quando desce, a boca é uma sanita. E você está pensando que o Espírito Santo não está vendo isso, não, irmão? Vocês estão pensando que Deus mudou, que Deus agora está passando pano quente em cima de pecado? Não. Deus ama o pecador, Deus ama o adúltero, mas Deus não tolera o adultério. Deus ama o contendeiro, mas Ele não tolera contenda. Ele não ama contenda, Ele não ama inveja. Deus ama o invejoso, mas não ama a inveja. Nós precisamos tomar um choque de realidade, irmão. Muito cuidado. Aí a Bíblia diz, se você diz que é religioso e não refreia a língua, a sua religião é vã. Tem tradução que diz, a sua religião é falsa. A sua religião, a sua religiosidade é enganadora, se você não refreia a sua língua. Terça-feira, oração. Quinta-feira, às 20 horas, também um culto. E no próximo fim de semana, irmãos, nós temos aqui o nosso seminário de cura interior. Sexta-feira, o convite nós colocamos ali na porta, você pode anotar os detalhes. Tem também convites aqui, se você precisar entregar para alguém. Sexta-feira, sábado e domingo, nós temos aqui, serão 8 palestras abençoadas. Tá? Nós estamos aqui para abençoar a vida das pessoas. Tá? Estamos aqui para abençoar as pessoas, para sermos abençoados. Vai estar aqui eu, minha esposa, o pastor Rony, a esposa, pastor Luciano, a esposa, Jandira. Nós vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus, para Deus curar a nossa alma. Irmãos, antes de curar a cegueira dos olhos, Jesus quer curar a cegueira dos olhos espirituais.
Chegava um paralítico para Jesus curar o paralítico, o que ele fazia primeiro? Perdoados estão os seus. Aí depois ele levanta e anda. Porque ser perdoado é mais importante do que ter as pernas saradas. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Que Deus dê a você uma semana abençoada, jovens. Que a palavra que foi ministrada aqui nesta manhã, tudo que foi feito, entre no seu coração e fique. Nunca se esqueça daquilo que Deus fala com você. Amém? E uma palavra dessa é para mudar a nossa vida, irmãos. E é o que eu tenho procurado fazer. Ver a minha vida mudada a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Deus, eu ministro a bênção do Senhor, Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas aqui. Quando eu falo bênção do Senhor, Pai, eu estou falando da bênção, da transformação, a bênção da regeneração, a bênção do perdão, a bênção da reconciliação. Deus, a bênção da intimidade. Ter intimidade contigo, Deus, é uma bênção. Deus, quando Davi te adorava com danças, e a esposa de Davi o criticou pela intimidade dele contigo, ela foi punida, porque intimidade é algo muito sério, ninguém mexe com intimidade. Deus, que eu não toque na intimidade de ninguém contigo, Deus, porque é algo muito sério. Me dá intimidade contigo, dá intimidade a essa igreja para contigo. Senhor, nós repreendemos toda seta de Satanás contra nossas vidas, contra nossas famílias, contra nossos filhos, contra os casamentos, contra ministérios. Deus, os nossos projetos, Pai, precisam ser abençoados pelo Senhor. E quantas armadilhas, Deus, estão sendo feitas para os crentes. Quantas armadilhas, Pai, estão sendo armadas para as pessoas. Isso é obra de Satanás, Deus, o Senhor sabe disso. O Senhor chama Satanás de passarinheiro, especialista em fazer armadilha. Mas eu sei, Pai, que Jesus, o teu Filho, se manifestou para desfazer as obras do diabo. É nisso que eu creio, que Jesus, o teu Filho, pode desmanchar as obras que Satanás fez contra nós. Amém, igreja? Você crê nisso? Aplaude Jesus e glorifica o nome dele. Louvado seja Deus. Faz assim com a tua mão, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos dizem, louvado seja Deus. Amém.